Para alguns, encontrar um tubarão gigantesco seria um pesadelo. Para outros, é um sonho realizado. Mas todos concordam, eles são criaturas impressionantes. Número 1. Pesquisadores americanos marcam um enorme tubarão branco ferido na costa da Nova Escócia. Quando você é um tubarão branco com cerca de 4 metros de comprimento, já está entre os maiores predadores do oceano. Mas e quando você, mesmo assim, acaba sendo mordido por um tubarão ainda maior? Pois foi exatamente isso que aconteceu com um exemplar capturado por pesquisadores em uma expedição científica nas águas frias do litoral da Nova Escócia, no Canadá. O animal foi batizado de Vimy pelos cientistas e, ao ser analisado antes de ser devolvido ao mar, eles notaram uma enorme ferida na cabeça, uma marca de mordida impressionante. Segundo os especialistas, esse ferimento pode ter sido resultado de uma briga entre dois machos disputando uma fêmea, ou até mesmo da própria fêmea revidando um avanço mal recebido. Os estudiosos explicam que o acasalamento entre tubarões costuma ser extremamente violento, com muitas mordidas, geralmente localizadas na cabeça. O que isso revela é que, no reino dos tubarões, o romance não é nada delicado. E se Vimy levou uma mordida tão grande, quem fez isso também não era pequeno. Seja lá quem foi, precisava ter uma mandíbula poderosa e um tamanho ainda maior para conseguir alcançar a cabeça de um tubarão tão grande. É uma daquelas situações em que, mesmo sendo gigante, ainda há algo maior por aí. Número 2. A imagem polêmica de um tubarão branco gigantesco. Realidade ou montagem exagerada? Circula pela internet uma imagem que chama a atenção de qualquer um. Nela, vemos dois pescadores aparentando muita tranquilidade, enquanto ao fundo aparece um tubarão branco absolutamente gigantesco, com proporções tão fora do comum que beiram o surreal. A pergunta que não quer calar é: será que a foto é verdadeira? À primeira vista, parece que os homens estão prestes a serem devorados por um monstro marinho saído direto de um filme de terror. Mas eles parecem calmos demais para quem está tão perto de uma criatura colossal. Isso levanta suspeitas. A cena pode ser fruto de um truque de perspectiva, um ângulo distorcido ou até mesmo uma manipulação digital. Embora não seja possível afirmar com certeza, há algo de estranho na imagem. É o tipo de conteúdo que divide opiniões. Você acha que é real ou que é fake? Deixe seu comentário com a hashtag Tópico Curioso e diga se acredita que estamos vendo o maior tubarão já registrado ou apenas um exemplo de edição criativa. Número 3. Deep Blue. A lendária Senhora dos Mares e uma das maiores já registradas, Deep Blue, é um nome que carrega peso nos oceanos. Ela é uma das maiores fêmeas de tubarão branco já registradas em vídeo, e seu tamanho impressiona até os biólogos mais experientes. Estima-se que Deep Blue tenha cerca de 6 metros de comprimento, um número muito acima da média para a espécie, que costuma variar entre 3 e 4 metros e meio e 4 metros e meio. Mas o tamanho não é o único motivo pelo qual essa fêmea é tão admirada. A idade dela também é extraordinária. Cientistas acreditam que Deep Blue tenha mais de 50 anos. E como os tubarões brancos continuam crescendo ao longo da vida, isso significa que ela pode ficar ainda maior com o tempo. Seu encontro mais famoso com humanos foi registrado em 2013, nas águas da Ilha Guadalupe, no México, no Oceano Pacífico. Desde então, ela foi equipada com um dispositivo de rastreamento, permitindo que os cientistas acompanhem seus deslocamentos pelos oceanos. Para muitos, é reconfortante saber que existe um controle sobre onde está uma criatura tão imponente, especialmente se você pretende dar um mergulho por aí. Afinal, ela não é apenas grande, ela também é lendária. Número 4. Pescadores da Flórida fisgam um enorme tubarão-martelo de 4 metros. Em uma pescaria que se tornaria histórica, 3 pescadores que estavam nas águas próximas à ilha Sanibel, na Flórida, acabaram fisgando um tubarão-martelo gigantesco que media cerca de 4 metros. O trio havia saído para pescar no Golfo do México, munido de iscas bem específicas, arraias, que são o alimento preferido dos tubarões-martelo. Logo, perceberam que haviam fisgado algo muito maior do que o esperado. O tubarão foi pego a cerca de 180 metros da costa e a luta para trazê-lo até a praia levou mais de 30 minutos. O animal apresentou força descomunal, mas os pescadores conseguiram levá-lo para águas rasas. Lá, tiraram várias fotos registrando o feito e então devolveram o gigante ao oceano ileso. Eles ficaram maravilhados com a potência e a beleza do animal, descrevendo a experiência como algo único.
Já o tubarão, pelo olhar nada feliz, parecia ter uma opinião bem diferente sobre o encontro. Mas no fim, foi uma interação que rendeu conhecimento, respeito e uma grande história para contar. Número 5. Deep Blue é flagrada se alimentando de uma baleia morta no Havaí. A nossa já conhecida Deep Blue voltou a aparecer, e dessa vez em plena refeição. Imagens impressionantes mostram um tubarão branco colossal devorando o corpo de uma baleia cachalote morta nas águas ao redor da ilha de Oahu, no Havaí. Os cientistas, ao analisarem o vídeo, acreditam que seja ela. E o motivo para essa conclusão é simples. O tamanho e as marcas no corpo da fêmea batem com os registros anteriores de Deep Blue. Curiosamente, a última localização conhecida dela havia sido na Ilha Guadalupe, no México, distante quase 4.000 quilômetros de onde o vídeo foi feito. Isso pode parecer um percurso absurdo, mas para um tubarão branco não é nada impossível. Alguns indivíduos da espécie já foram registrados percorrendo mais de 20.000 quilômetros durante suas rotas migratórias. A aparição de Deep Blue no banquete submarino ajudou os pesquisadores a entender melhor os hábitos migratórios de fêmeas da espécie. E sua barriga visivelmente inchada levantou teorias. Será que ela estava grávida ou simplesmente empanturrada após uma refeição desse porte? Independente da resposta, o fato é que muitos outros tubarões apareceram para participar da festa, reforçando a ideia de que a população de tubarões brancos no Pacífico Norte está crescendo. Para quem gosta de nadar ali, talvez seja bom repensar. Número 6. Bióloga nada ao lado de Deep Blue e emociona o mundo com seu relato corajoso. Poucas pessoas no planeta teriam coragem de fazer o que a bióloga marinha Ocean Ramsey fez. Nadar ao lado de Deep Blue, o gigantesco e famoso tubarão branco, sem proteção, em mar aberto e ainda por cima relatar a experiência com emoção. Isso aconteceu no litoral do Havaí, e o vídeo do encontro ganhou o mundo. Ramsey descreveu o momento como um dos mais bonitos de sua vida, dizendo que a presença do animal a preencheu de paz e reverência. Para ela, os tubarões são apenas criaturas incompreendidas e nadam ao nosso redor o tempo todo sem que a gente perceba. E principalmente, sem atacar. Segundo seus estudos, os tubarões raramente cometem erros ao se alimentar. Ou seja, os ataques a humanos são mais testes de gosto do que ataques deliberados. Embora não seja uma notícia exatamente reconfortante, afinal, mesmo uma mordida de prova pode ser fatal, a mensagem de Ramsey é importante para mudar a percepção pública sobre essas criaturas. Seu mergulho com Deep Blue mostra que convivência é possível, desde que com muito conhecimento, respeito e coragem. E claro, nervos de aço. Número 7. Avistamento de tubarão-sardo saltando surpreende turistas na costa do Reino Unido. Na costa de Torbay, no sul da Inglaterra, um grupo de turistas estava em busca de golfinhos e outros animais marinhos simpáticos, quando se depararam com algo bem mais surpreendente. Um tubarão-sardo de aproximadamente 2,5 metros surgiu das profundezas e chegou a saltar para fora da água. A cena inesperada foi registrada e logo se espalhou entre moradores e turistas da região. Torbay é uma área muito visitada por famílias, cheia de barcos de passeio, crianças brincando com boias e gente curtindo o verão. Por isso, a ideia de um tubarão nadando ali é suficiente para causar apreensão. Afinal, quem viu tubarão nos cinemas sabe o que isso representa para um destino turístico. No entanto, especialistas esclareceram que o tubarão-sardo, apesar da aparência, não representa perigo para humanos. Ele é tímido, não agressivo e normalmente habita águas profundas. Mesmo assim, o episódio acendeu o alerta de que mudanças no clima e na temperatura dos oceanos podem estar levando espécies antes distantes a se aproximarem cada vez mais da costa britânica. Número 8. Pescadores da Cornualha capturam um tubarão-anequim de mais de 200 quilos. Na região da Cornualha, no sudoeste do Reino Unido, um grupo de pescadores viveu um dia bastante fora do comum ao capturar um enorme tubarão-anequim, pesando mais de 220 quilos e medindo cerca de 2,5 metros. Acostumados a pegar peixes menores, como cavalas, os pescadores ficaram boquiabertos com a força e a luta necessária para trazer aquele monstro até o barco. Uma batalha que durou quase 2 horas. Depois de muitas fotos e observações, eles soltaram o animal de volta ao mar, respeitando a prática do pesque solte. O tubarão-anequim é uma espécie que habita águas frias e temperadas em todo o mundo. Mas, mesmo sendo amplamente distribuído, enfrenta riscos crescentes de pesca excessiva,
já que sua carne é valorizada. Os cientistas alertam para o declínio da população da espécie. Essa captura inusitada mostra também um possível padrão de mudança migratória. Com o aquecimento global, esses tubarões estão aparecendo com mais frequência nas águas britânicas. A expectativa é de que, nas próximas décadas, espécies como o tubarão branco e o tubarão-martelo também sejam vistas cada vez mais ao norte. Número 9. Tubarão branco gigantesco é capturado acidentalmente por pescadores no México. Em 2012, 2 pescadores estavam em uma rotina comum no Mar de Cortés, no México, puxando suas redes com a expectativa de encontrar peixes de porte médio, como sempre faziam. Mas o que encontraram naquele dia foi algo completamente fora dos padrões. Um tubarão branco gigantesco, com quase 6 metros de comprimento e pesando cerca de 900 quilos, preso acidentalmente em sua rede. O animal já estava morto quando foi puxado à superfície, mas era tão grande que simplesmente não cabia no barco. Diante disso, os pescadores tomaram a decisão de rebocá-lo até a praia. Ao chegar à vila costeira, os moradores ficaram em choque com o tamanho do animal. Toda a comunidade se mobilizou para ajudar a descarregar o tubarão. Com tanto peixe assim, ninguém ficou com fome por semanas. Foi um caso raro, acidental, mas que gerou repercussão e alimentou conversas sobre o impacto da pesca comercial nos oceanos e na vida marinha. Número 10. Tubarão-tigre gigantesco quase não cabe no barco e gera polêmica na Austrália. Nas águas australianas, onde o encontro com tubarões é relativamente comum, a captura de um tubarão-tigre gigantesco se tornou um verdadeiro ponto de discórdia. A cena que gerou controvérsia mostra o animal, com aproximadamente 395 quilos, espremido dentro de um barco de pesca visivelmente pequeno para o tamanho do animal. Mesmo sendo legal manter um tubarão-tigre como parte da cota diária de pesca no país, as imagens causaram revolta nas redes sociais e entre ambientalistas. Esses tubarões, que figuram atualmente na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza, IUCN, são considerados uma espécie quase ameaçada. Estudos apontam que a população desses predadores marinhos sofreu uma queda de cerca de 74% ao longo dos últimos 50 anos. Apesar disso, eles ainda não recebem proteção legal integral por parte do governo australiano. As fotos da captura geraram uma avalanche de críticas, especialmente por parecer que os pescadores tratavam o tubarão com descuido, mesmo tendo capturado apenas um exemplar. A Associação de Pesca de Nova Gales do Sul se pronunciou, dizendo que os pescadores não estavam lá para matar tudo o que se mexe, defendendo a legalidade da prática. Mesmo assim, para muitas pessoas, continua sendo lamentável que aquele único peixe tenha sido justamente um dos maiores e mais ameaçados. Número 11. Tubarão branco circula caiaque a 8 quilômetros da costa e deixa pescador apavorado. Matthew Smith viveu um dos momentos mais tensos da vida dele enquanto pescava em um caiaque, a mais de 8 quilômetros da costa de Blackhead Beach, no estado australiano de Nova Gales do Sul. Ele estava curtindo uma pescaria aparentemente tranquila, até perceber a aproximação de uma sombra enorme sob a superfície da água. Não era um peixe qualquer, tratava-se de um tubarão branco de aproximadamente 4 metros de comprimento. Um amigo de Smith, que acompanhava tudo à distância, estava controlando um drone e conseguiu filmar o exato momento em que o tubarão começou a nadar em círculos ao redor do pequeno caiaque, numa clara demonstração de interesse, ou de curiosidade. A situação era completamente desesperadora, cercado por água por todos os lados, em uma embarcação frágil e diante de um dos maiores predadores do planeta. O pescador, em meio ao pânico, chegou a implorar em voz alta para que o tubarão fosse embora. E, surpreendentemente, funcionou. Talvez o barulho do drone tenha assustado o animal, ou talvez ele tenha simplesmente perdido o interesse naquele caiaque sem graça. Seja como for, Smith escapou ileso. Ele garante que nunca mais vai se esquecer daquele encontro e, graças à filmagem, agora tem provas para mostrar que não foi exagero. O tubarão estava mesmo ali, e bem perto. Número 12. Maco de 13 metros e quase 600 quilos é fisgado por pescadores na Califórnia. No ano de 2013, um grupo de pescadores partiu para mais um dia de pesca esportiva ao largo da costa de Huntington Beach, na Califórnia. Eles não sabiam, mas estavam prestes a viver um dos momentos mais memoráveis e assustadores de suas vidas. Depois de espalharem o famoso molho secreto, uma mistura de cavala picada com sangue de peixe, usado para atrair tubarões, um visitante gigante apareceu.
um tubarão maco com aproximadamente 13 metros de comprimento e pesando cerca de 590 quilos. A batalha que se seguiu foi épica. Os pescadores levaram mais de 2 horas e meia tentando puxar o animal até o barco, em uma disputa intensa de força e resistência. O capitão da embarcação, Johnston, declarou depois que aquela havia sido a experiência mais aterrorizante de sua vida. E não é difícil entender por quê. Um tubarão daquele tamanho é forte o suficiente para virar um barco ou quebrar os equipamentos com facilidade. O final dessa história não foi revelado em detalhes, mas a imagem do tubarão pendurado de cabeça para baixo, com a cauda presa ao equipamento, viralizou na internet. Entre o fascínio e o medo, fica a lembrança de uma pescaria que jamais será esquecida. Número 13. Tubarão da Groenlândia de vida quase eterna é capturado em vídeo raro. Pouco se fala sobre o enigmático tubarão da Groenlândia, uma criatura imensa, misteriosa e que habita as profundezas geladas dos oceanos Atlântico Norte e Ártico. Mas ele é, sem dúvida, uma das espécies mais fascinantes que existem. Primeiro, por causa de seu tamanho. Eles podem alcançar até 7 metros de comprimento e pesar cerca de 1.400 quilos. Mas o que realmente os torna únicos é sua longevidade extraordinária. De acordo com uma pesquisa publicada em 2016, esses tubarões podem viver entre 300 e 500 anos, o que os torna os vertebrados mais longevos do planeta. Um exemplar estudado naquele ano foi datado entre os anos de 1504 e 1744, o que significa que ele pode ter nascido na época em que Michelangelo ainda estava pintando a Capela Sistina. É impressionante imaginar que um tubarão esteja nadando por aí desde os tempos do Renascimento. Esses gigantes movem-se lentamente, quase sem pressa, o que faz total sentido. Eles têm literalmente séculos para cruzar os mares. Ainda assim, são predadores formidáveis. Embora sua dieta principal seja composta por peixes, há relatos de que eles também se alimentam de focas, alces e até ursos polares, se tiverem a oportunidade. Número 14. Pescadores capturam primeiro tubarão branco na praia de Navarre, Flórida. Em um evento que entrou para a história local, pescadores do time True Blue Fishing conseguiram capturar o primeiro tubarão branco documentado na praia de Navarre Beach, na Flórida. Eles estavam pescando tranquilamente no pier quando perceberam que haviam fisgado algo muito maior do que o habitual. A luta para trazê-lo até a superfície durou 1 hora e meia, revelando um enorme tubarão branco com aproximadamente 3,5 metros de comprimento e pesando em torno de 300 quilos. Após a captura, os pescadores agiram com responsabilidade. Mediram o animal, o fotografaram e o marcaram com um rastreador eletrônico para monitoramento científico. Assim, os biólogos marinhos podem acompanhar seus deslocamentos, aprender mais sobre seu comportamento e ajudar na preservação da espécie. Depois de todo o processo, o animal foi solto de volta no Golfo do México em boas condições. Além de contribuírem com dados importantes para a ciência, os pescadores saíram com uma história digna de livro ou de filme. Afinal, quem pesca um tubarão branco gigante e ainda sai sorrindo, merece respeito. Número 15. Drone registra tubarão branco nadando entre surfistas na África do Sul. Um registro aéreo impressionante mostra um grupo de surfistas remando tranquilamente em Cape Town, no extremo sul da África do Sul, enquanto um enorme tubarão branco nada calmamente entre eles. As imagens capturadas por drone causam arrepios. O predador passa bem próximo, parecendo observar o grupo sem demonstrar nenhum comportamento agressivo. A área onde o vídeo foi gravado, conhecida como Plattenberg Bay, é famosa por sua alta concentração de tubarões, principalmente por causa da abundância de focas, o prato favorito da espécie. Embora pareça uma cena de filme de suspense, a atitude do tubarão é puramente investigativa. Ele está apenas curioso, sem intenção de atacar. Especialistas e autoridades locais utilizam vídeos como esse para alertar surfistas e banhistas sobre os riscos. Entre as recomendações estão: usar dispositivos de proteção pessoal que emitem campos eletromagnéticos para afastar tubarões, evitar nadar sozinho e ficar longe de áreas com pesca ativa. Embora ataques a humanos sejam raros e geralmente sejam apenas mordidas de teste, é sempre bom lembrar que um teste de um tubarão de 4 metros pode ser fatal. Foi uma jornada, e tanto pelos encontros mais arrepiantes com esses gigantes dentuços do oceano. Depois disso tudo, estou seriamente pensando em vender meu caiaque. E minha casa de frente para o mar também. E você? Já viu um tubarão de perto ou teve alguma experiência marcante no mar?
Conta aí nos comentários. A gente quer saber. E claro, se cuide quando for pegar onda ou dar aquele mergulho. Tubarão não é brinquedo não. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!